capa tem foto dele aqui, ó, com o Bill Gates. Ele está aqui andando de bicicleta. Ele está numa foto aqui, tem um macaquinho com ele. Ele tem um sorrisão. Você vai ver o sorrisão dele. Então, assim, é uma pessoa que realmente vale a pena a gente conhecer, tanto pela humanidade, pela história e também pela técnica, pelas coisas que executou neste planeta e está aqui para contar para a gente. Eu estou falando do nosso querido barulho para Ernesto Haberkorn. Palmas para ele, gente! Ele está por trás da TOTUS, do Netas e vários empreendimentos aí. Ele já tirou ali, está no calor da Bahia, vai vir para cima aqui para a gente conversar. E quando ele chegar aqui pertinho de mim, você bate mais palmas para ele, gente. Com vocês, Ernesto! Bem-vindo, meu amigo. Cara, você vai andar por aí ou quer ficar aqui mesmo? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para falar para vocês um pouco da nossa história. E como é duro você montar uma empresa que realmente vá para frente. A palestra é os 10 princípios da boa gestão, em que a gente vai falar um pouco da história da Microsiga, que virou a TOTUS, e hoje está aí no mercado, da Airperflex, que é a empresa que eu estou tocando atualmente. Eu estou sem o passador de slide, tem muito slide, então vamos passar rapidinho aí esses slides. Pessoal, Brasil, Bahia. O Brasil é um país abençoado, é um país que tem terra que não acaba mais, um povo maravilhoso, uma agricultura fantástica, temperatura muito legal, enfim, é um país que tem tudo para um dia ser realmente o primeiro país do mundo, né? Superando Estados Unidos, Rússia, Alemanha, todos esses países que tem por aí. Pode mudar o slide. Mas vive em crise, né? Todo mês, todo semestre, a gente tem aí uma crise e dá para viver com elas, né? A gente se vira aí nas empresas, vai fazendo a coisa funcionar e realmente vamos vencendo essas crises. Próximo slide. Vamos falar um pouquinho de como foram os nossos governos, né? Vocês que são mais jovens, talvez não saibam toda a história do Brasil. Começamos aí em 1954, o presidente simplesmente se suicidou, Getúlio Vargas, coisa normal. Depois dele veio o vice, assumiu o vice, Café Filho. Aí depois veio o Juscelino, depois veio o Jânio Quadros, um malucão e tal, mas foi um bom presidente. Mas desistiu, não gostou de ser presidente. Aí veio o João Goulart. Aí depois, ele foi demitido também, né? Tem a esposa dele aí, que escreveu um livro muito bacana, leiam, Uma Mulher Vestida de Mulher. E depois veio o próximo presidente, que não foi bem um presidente, foi a junta militar. O Brasil foi comandado aí pelo pessoal do Exército, tal, Revolução, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, meu xará, o Ernesto Geisel, Figueiredo, tal. Fizeram aí um governo forte, muito bom, mas um pouco violento, porque tinha muita manifestação, e aí tem que realmente resolver esse problema. E Brasil que segue, em 83 começou uma campanha de direta já, para realmente voltar à democracia. Então, a gente que é empresário, tinha dias que não podia trabalhar, não podia sair na rua, foi um período também um pouco delicado, mas, no fim, tivemos eleição. Quem ganhou? Lula, que está aí até hoje. Aliás, quem foi eleito foi o Tancredo, morreu antes de assumir. Acontece. E aí quem assumiu? Sarney, aliás, vice. E ficou aí no governo de 85 a 89, com plano cruzado, nova Constituição, fez uma série de coisas aí, e a gente saiu daquela situação. Aí, votação de novo direta, veio o Collor, e fez aí um governo bom, com muitas inovações inicialmente, mas também não deu certo. Assume o vice, Itamar, está aí. Fez o governo dele também, continuou, e veio o Fernando Henrique, esse
realmente fez um governo bastante equilibrado. Teve um azar, que foi um problema lá nos Estados Unidos, que pegou lá uma revolução nas torres de Nova York, mas o Brasil continuou firme. Veio o Lula, que se elegeu, fez 2 mandatos, hoje voltou para o governo, está aí, também tocando o trabalho, o Brasil evoluindo, tinha boas pessoas. Ele conseguiu eleger o seu sucessor, que foi a Dilma, em 2011, fez um governo no começo com muita gastança, muita benfeitorias, né, para o Brasil, tal, Bolsa Família, Olimpíada, tal, mas o dinheiro é curto, você não pode gastar. É legal gastar, né? Você oferece condições para as pessoas, tal, mas o dinheiro é curto. E aí a inflação foi lá para cima, e o Brasil entrou em crise de novo, ela caiu também. Caiu e assumiu o vice, meu amigo Temer, assumiu, ficou aí no governo até o fim do mandato dela e entrou depois nosso amigo Bolsonaro, que está aí, né? Todo dia no jornal, tal. Vamos ver como é que vai ser o futuro dele também. E não conseguiu eleger o seu sucessor. Lula assumiu e está aí no governo tocando a banda. O Brasil, pessoal, é um país fantástico. Nós ainda vamos ser o maior país do mundo. Tenho certeza disso, principalmente os jovens. Vocês vão ouvir um dia, pô, o Ernesto falou que o Brasil ia ser o maior país do mundo. E realmente agora é. E temos que acabar com esses problemas que nós temos aqui, né? Corrupção, diminuir a pobreza, desemprego, racismo, desigualdades incríveis, eu não me conformo com isso, violência, drogas, justiça tem que ser mais ágil, enfim, tem muita coisa para consertar. E vocês que estão aqui, vocês que são jovens, estudantes, trabalhadores, têm que ajudar esse país a crescer. Cada um tem uma missão, cada um tem o que fazer. Então, vamos lá. Você vai ajudar o Brasil a ser realmente o maior país do mundo. E para isso, o que tem que fazer? Tudo depende de você. Você é uma das peças que vai ajudar. E para isso, então, eu vou falar aqui de princípios que a gente deve adotar para realmente deixar esse país aqui bem legal. Eu me espelho muito nesses grandes líderes que nós tivemos. Steve Jobs, o Bill Gates, o Olavo Setúbal, o Diniz, pessoas que realmente ajudaram muito. Então, tente ler a história deles, ver o que eles fizeram, para que você seja uma pessoa igual a ele. E tem também 2 camaradinhas aí que ajudaram muito esse país. Um é o meu amigo e sócio Laércio Cosentino, começou comigo com 16 anos, hoje ainda é do presidente da TOTUS, e eu também ajudei um pouco nessa evolução que o Brasil teve. Mas, vida continua. Mostra o slide aí que é rápido. E você que é, de alguma forma, desde um estagiário, que está começando a trabalhar, ou que trabalha numa empresa, ou, mais difícil, que monta a sua empresa, que é um empresário, você precisa analisar realmente as coisas que você precisa fazer para que o teu negócio, que a tua vida dê certo. Não é fácil. Não é fácil você subir, montar uma empresa, ter sucesso, ter lucro e realmente ajudar o país a crescer. Então, a primeira coisa, como nós vimos lá, é você analisar o mercado. Quer dizer, o teu produto precisa ter mercado. Por exemplo, que tal produzir uma xicarazinha como essa para namorados? Uma boa ideia. Ou então, um assoador de nariz, né, para facilitar um probleminha que a gente tem com o nariz. Ou então, ter sempre à disposição um pedaço de coisa para comer. Ou então, um esfriador automático da comida que você vai jantar ou almoçar. Enfim, você tem que ter uma ideia legal, fazer alguma coisa que realmente as pessoas comprem, que tenha um custo razoável, que dê lucro, para você criar uma empresa que realmente funcione e dê resultado. Mas vivemos num país capitalista, tem muita concorrência. A concorrência, ela é benéfica, porque cada um tem que fazer o melhor, né? Competição
É a droga do capitalismo. Mas é assim que a gente evolui. Então, entenda, você vai ter concorrente. Você vai ter concorrente. Até pode ser amigo dele, não tem problema. Mas ele vai tentar vender mais do que você. E ainda mais quando é uma concorrência estrangeira, que vem aqui com um monte de dinheiro e consegue fazer um monte de coisas que você não vai conseguir. Mas tem que concorrer com esses caras. Temos que fazer com que a indústria brasileira seja realmente maior do que essas multinacionais que aqui estão chegando. E até montar empresas lá fora também, para concorrer com eles lá, no país deles. O Brasil tem condições para isso, e um dia vai chegar lá. É até o título do nosso livro. Outra coisa que você tem que ver, preço. Para você vender, você tem que ter preço, porque a concorrência vai fazer um produto igual ao seu e talvez cobrar um preço melhor. Então, você tem que estudar isso, cuidar dos funcionários, ter gente boa. Não é você que vai resolver todos os problemas. Você vai ter que arrumar gente que realmente é mais inteligente que você, é melhor do que você, mas com isso você vai fazer a sua empresa crescer, fazer ela ter sucesso. Pagar imposto, não sonegue, porque realmente aí estamos aí com uma reforma tributária que vai mudar tudo isso aí, porque hoje o que você tem de imposto, IPI, COFINS, PIS, um monte de imposto que tem que pagar, agora vai talvez simplificar, mas vai ser uma reforma complexa, porque não vai ser feita de imediato, vão ser vários anos que ela vai demorar para ser implantada, mas vai melhorar. E as despesas? Não param de crescer. Então você tem que controlar, tem que ser econômico, tem que ser pão duro, não é uma palavra bacana, mas você tem que economizar, você tem que aproveitar bem o recurso que você está usando para que a empresa realmente dê resultado. E aí, o faturamento tem que faturar, tem que ser maior que essa despesa. Senão, a empresa dá prejuízo, um dia fecha. Então, você tem que realmente fazer esse equilíbrio o tempo todo. E tem um ERP. Eu vou falar um pouco de ERP aqui, que é a minha especialidade, que é um sistema que controla toda a tua contabilidade, teu faturamento, as tuas compras, enfim, faz tudo o controle hoje, a automação, pessoal, hoje está incrível, né? Vocês que estão com o celular aí, é tudo automático, tal, difícil de entender, mas a coisa evolui bem. E dá pau, né? Como tudo que depende de programas de computador, sempre dá um probleminha, mas vida que segue. E ser empresário também tem coisas boas. Quando você monta a sua empresa, você tem aquela sensação, bom, agora eu sou o dono, agora eu vou abafar, mas eu vou dar benefícios para a população que vão me pagar para isso. E ganha homenagens, né? De vez em quando você ganha um diploma. Ou então, às vezes você está andando na empresa assim, né? Aí fala assim, aquele lá é o dono. Aí você só faz assim, né? Passa todo gostoso. É uma baita responsabilidade, mas ser empresário realmente é uma realização. Porque você vê aquela empresa crescer, aquelas pessoas trabalhando com você, então procurem seguir esse caminho. Ou ser diretor, mas trabalhar. Isso é importante na vida. E aí, de vez em quando, até dá lucro a empresa. E aí você fica rico. E ficar rico é muito bom. E aí você pode viajar, passear, gastar, mas tem que trabalhar muito. E aí você pode ficar rico. Mas, para isso, tem que fazer muita coisa. Primeiro, você precisa ver o que fazer, né? Qual é o produto que você vai produzir, qual é o serviço que você vai oferecer. Montar uma empresa com as coisas que você realmente tem aptidão, que você vai chegar lá produzindo ou oferecendo esse serviço. Para isso, vocês vão receber, eu trouxe alguns só, porque não coube tudo na mala, mas tem bastante, um livrinho chamado Dicas de Como Chegar Lá. Mas tem na internet. Se você entrar no meu site, ernestoabercorn.com.br, você vai ver lá, livro, Dicas de Como Chegar Lá. É um livro que você lê em 3 horas, com um monte de ilustrações, resumindo ou detalhando um pouco mais do que eu vou falar aqui. E, com isso, você vai crescer.
Tem alguns slides aí que não está aparecendo. Tem que estudar, pessoal. Esse slide aí mostra um monte de gente estudando, lendo livros, fazendo cursos. Isso é muito importante. Você tem que realmente se preparar, porque se você for um técnico, você tem que dominar aquela tecnologia para realmente ensinar seus colaboradores, para fazer a coisa funcionar. E seguir os 10 princípios da boa gestão. Quando você se torna principalmente dono de uma empresa, ou diretor, uma pessoa da cúpula, você precisa ter princípios de gestão, que é exatamente como você vai administrar aquela empresa com um monte de gente, com os clientes que você tem que atender bem, com os fornecedores que vão te ajudar, e principalmente com os concorrentes, que vão aí vender o mesmo produto que você, o mesmo serviço, faz parte, você como cliente gosta disso, mas como dono da empresa você vai falar, é duro. Você perder um negócio para um concorrente é uma sensação assim, chata, não muito boa. Então, vamos ver quais são esses 10 princípios da boa gestão. O primeiro, pessoal, é pessoas. Você tem que realmente contratar gente, e eu diria, gente melhor que você. Não tem inveja que um dia você vai ter uma pessoa que é melhor que você, que é mais elogiada que você, que assume às vezes até um posto mais alto que você, porque a vida é isso. A gente tem que montar uma equipe, ter gente que ajuda a empresa a crescer junto com você. Olha aí, esse aqui, da esquerda aqui, é o antigo dono, que agora deu o cargo de presidente para uma outra pessoa. Ficou com inveja? Ficou com ciúmes? Não. Está lá, vai tocar o negócio, vai te ajudar. Então, é isso importante. E saber demitir. Porque a gente sabe, você tem lá contratando um monte de gente que vai fazer parte da sua equipe e tal, sempre tem uma pessoa que não se adequa, que não serve, que não tem conhecimento, que não quer trabalhar do jeito que a gente precisa. Então, você tem que ter coragem para demitir. Não é fácil, né? Você chegar uma vez eu fui demitir um cara, chamei ele na minha sala e comecei a falar, né? Vou demitir esse cara. Amigo meu, gostava muito dele. Passou meia hora de papo, ele perguntou, Ernesto, por acaso você está me demitindo? Eu falei, acertou. Mas para isso, então, pessoal, contrate um RH. Para isso que serve o Departamento de Relações Humanas, principalmente. Tem outras funções, mas uma mais importante é demitir a pessoa que não está servindo. E demitir sem ofender, demitir de tal forma que a pessoa depois consiga achar um outro negócio, mas pelo menos aprenda a lição. Ó, você foi demitido porque você não colaborou, que você não fez o que devia ter feito. Né? Assim não dá para trabalhar. Você tem que realmente ter funcionários que façam tudo com satisfação. E para isso, o que é bom é um RH, o setor de relações humanas. Aí você chega lá e fala assim, ó, manda embora aquele cara. Estou brincando. Às vezes você mesmo tem que mandar. Bom, segundo princípio, você tem que ser líder. Ou chefe. Eu gosto mais da palavra líder. Porque o chefe, normalmente, ele só manda. Manda, faz isso, faz isso, faz isso. Mas não faz nada. Enquanto que o líder não. O líder é aquele cara que faz, ajuda, está sempre presente, colabora e forma, principalmente, seus pessoais. Ajuda, ensina. Eu adoro dar curso, adoro dar palestra, eu adoro escrever livros para exatamente disseminar o conhecimento que eu fui aprendendo durante a vida. Você tem que ser chefe, né? Não adianta também você querer fazer tudo. Não dá tempo, você não tem condições de chegar lá e cada detalhe da empresa. Então, você precisa saber mandar. Mandar no sentido de comandar, de ensinar as pessoas, de saber fazer com que ela realmente se esforce ao máximo para executar o seu trabalho. E aí você tem uma pergunta básica. Você já fez o que você devia ter feito? Às vezes você nem sabe o que o camarada está fazendo, mas você tem que ficar em cima, cobrando. Você já fez o que você devia ter feito? Você já fez o que você devia ter feito? Ele vai entender e vai tocar. Porque, às vezes, a gente como chefe, como diretor, como presidente, como dono da empresa, eu chego às vezes de manhã no escritório, até hoje, eu falo, pô, hoje eu não tenho nada para fazer.
está tudo correndo bem, o pessoal está trabalhando e tal. Mas aí você precisa achar uma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, amo dar palestra. Então já é um passatempo que eu tenho. Amo dar aula, amo escrever livros, amo programar. Então, você tem que achar coisas que você gosta, mas, além disso, você tem que entender que você, seja dono da empresa, seja chefe de um setor, você tem que cuidar com que os outros também trabalhem, e trabalhem bem. Quarto princípio. Esses são os princípios da floresta, não está dando para ler aqui. Bom, enfim, você precisa entender o que os outros têm que fazer. Vai passando aí o slide. De preferência, achar uma atividade que você gosta. Né? Porque você vai estar lá 8, 10, 15 horas por dia na sala da sua empresa. Então, você precisa fazer uma coisa também que te agrada e que evolua. E, principalmente, você tem que fazer coisas que ensinem os outros. Né? Desde dar palestras, dar aulas, escrever livros, escrever textos, relatórios, para que os outros peguem esse conhecimento que você tem e consigam propagar isso para o resto da empresa. E ter a alegria de trabalhar. Você vai na nossa empresa, hoje eu estou com a RP Flex, e na Microsiga, que depois virou a TOTOS, sempre o ambiente era de alegria, comemorações, amizades. Só de casamento, pessoal, a Microsiga tinha uma época que tinha 19 diretores, né, que comandavam a empresa, 15 eram casados com pessoas que trabalhavam também na empresa, que se conheceram na empresa. Eu sou casado com a Elaine, que começou na empresa como no setor de digitação, depois virou vendedora e tal. Hoje é minha esposa. Conheci na empresa, na minha empresa. Então, você precisa fazer as pessoas se sentirem bem, ser alegre, fazer do trabalho um lazer, um prazer, que é um dos princípios que eu vou falar mais tarde do Netas. Né? Quarto princípio, uma coisa que você não pode deixar de fazer, é analisar os números. Os números. Todo dia você tem que ir lá ver quanto você está faturando, quanto você está gastando, onde você está gastando, quanto é que aumentou a despesa. Nós vivemos num país com uma baita inflação, então os números mudam todo dia. Um dia você está pagando 10, amanhã você vai pagar 15, 20, mas é a inflação. O importante é que as despesas estejam controladas, é que o faturamento seja maior que a despesa, que a empresa dê resultado, e aproveitar esse dinheiro do resultado para fazer benfeitorias, para fazer a empresa crescer ainda mais e beneficiar todos os colaboradores. Né? E para conseguir fazer tudo isso, uma sugestão é você ter um bom ERP, né? Da TOTOS, de preferência. Mas as funcionalidades, o que faz no ERP? Todo mundo fala. ERP significa Enterprise Resources Planning, planejamento dos recursos da empresa. Na verdade, é um sistema de gestão, não de gestão de comida, de gerência. Vai? Então, ele faz todo o faturamento, toda a contabilidade, toda a folha de pagamento, todo o processo de compras, todo o BI, Business Intelligence, que são gráficos apresentando o resultado da empresa, todo o CRM, que é a prospecção de uma venda, que é você conseguir clientes novos. Tal. Então, todo o processo hoje, pessoal, é automatizado. Né? Eu, até hoje, eu tenho dificuldade de pagar um negócio e resolver um problema, porque está tudo automatizado. Né? Você vai pagar um negócio, onde é que vai pagar? Entra na internet aí e paga. Mas está onde? Está tudo muito complicado. Mas o ERP nada mais é do que isso. É uma evolução dos programas de computador que a gente começou a fazer na década de 70, 60, e que foi evoluindo, e agora com esse negócio de IA, então, aí complicou mais ainda. Mas, enfim, está sendo usado isso até no pequeno negócio. Até o pipoqueiro hoje tem lá o computador dele para controlar o seu negócio. E claro, pessoal, sempre esse princípio. Né? Não só na empresa, como em casa, como na viagem que você vai fazer, a receita tem que ser maior que a despesa. Porque quando a despesa fica maior que a receita, pessoal, aí você entra em desespero, pô. Precisa arrumar dinheiro, emprestado, pedir para outras pessoas. Então, você tem que ser pão duro. Esse é o resumo, porque aí você vai gastar o mínimo possível e vai faturar o máximo.
Quinto princípio, ensinar. Você, como dono da empresa, como gestor, você tem que transmitir para as pessoas. Você tem que gostar de subir no palco e ensinar os outros a fazer as coisas. Eu, por exemplo, escrevi um monte de livros sobre programação, sobre tecnologia, sobre ERP. Porque eu ia lá, ensinava, falava, pô, mas o cara vai esquecer, o cara talvez não participou. Vamos escrever um livro, ou uma apostila. Começava sempre a escrever a apostila virava um manual, o manual virava um livro. E aí foi surgindo os livros, hoje é vídeo, né? Hoje eu tenho um programa Ernesto Responde, que é um programa no YouTube, faço muitos vídeos, para exatamente fazer com que as pessoas colaborem comigo. Porque se eu ensinar o que eu sei, é evidente que ela vai fazer igual e vai me ajudar. Tem um programa, então, Ernesto Responde. Não deixe de assistir, eu preciso de audiência lá. É no YouTube. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu lanço um novo vídeo. Antigamente, eu já tenho mais de 60 vídeos, era mais tecnologia. Hoje trata de todos os assuntos, até assuntos assim, mais pessoais, tal, mas é bem bacana. Enfim, você sempre precisa estar procurando divulgar o que você sabe, assim como eu estou fazendo isso aqui hoje. Tenho certeza que alguma coisa vocês vão aproveitar. Faça um diário. Eu trouxe até o meu. Pessoal, fazer um diário é importantíssimo. Todo fim de ano, às 11 horas da noite do dia 31, eu saio da sala e vou ler o diário daquele ano. Esse diário aqui, ele dura, um livrinho desse, dura 5, 6 anos. Eu só escrevo aqui as coisas importantes. Quem faz diário? 1, 2, 3, é pouco. Pessoal, não precisa escrever. Minha mãe fazia diário todos os dias. Esse é o alemão gosta muito de fazer diário. Todo dia ele escrevia assim, hoje eu fui no clube e nadei. No dia seguinte, hoje eu fui no clube e nadei. Hoje eu fui no... Porra. Ela nem conseguia ler o diário, porque era tão chato que não tinha condição de ler. O meu diário não, é resumido. Hoje eu vim dar uma palestra na Bahia. Ocupa a linha. Aí, talvez eu escreva assim, o pessoal gostou, o pessoal não gostou, algum comentário. E aí, depois, no fim do ano, às 11 horas do dia 31 de dezembro, que está se aproximando, é aquele momento que eu chego, pessoal, um momentinho que eu vou sair da sala aqui, né? Normalmente a gente está numa festa, para ler o diário. Sei que eu leio o diário uma vez por mês e tal, para ver aquelas coisas ruins que você escreveu, falando, nossa, não vai dar certo, nossa, que problemão. Tudo se resolve, tudo. Até doença, tudo. Só a única coisa que não tem solução mesmo é a morte. Eu até, esse fim de ano, né, Mauro, estou escrevendo um tema sobre esse problema. A gente morre, vai para onde? Será que vai para o céu, vai para o inferno? Ou não vai para lugar nenhum? Enfim, é tudo um mistério. Então, vida continua. Sexto princípio, ajudar os outros. Você tem que realmente expandir seu negócio, aumentar a exposição. E qualquer empresa tem condições de crescer, né? Basta você fazer um bom serviço, contratar bem as pessoas e tocar o barco. Então, tem que pensar nisso, porque se você não cresce, aí você é engolido. Aí, no fim, a empresa acaba fechando. Para isso, você tem que seguir algumas regras, né? Alguns princípios. O Brasil é um país que está se organizando, está seguindo normas. Hoje, essa questão de ética, de honestidade, de fazer tudo certinho, está muito importante. Se você fizer qualquer coisa errada, você é condenado. Então, tem a ISO 9000, tem um monte de normas que estão surgindo aí. Tem agora a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode falar para o teu concorrente ou para o teu amigo quanto é que o outro ganha. Tem uma série de coisas que não podem ser divulgadas. Então, essa lei protege os dados da empresa e tem também agora esse negócio de ESG, que é The Environment, né? O Environment quer dizer, a tua empresa, e você, evidentemente, tem que cuidar do ambiente, né? Não pode... Eu tenho, por exemplo, um hotel, nós estamos plantando um monte de árvore lá, tem que fazer tudo direitinho. O social, tem que... salários justos, cuidar bem das pessoas, principalmente oferecendo cursos, oferecendo condições de trabalho. E o G é de governança. Pagar imposto, não é nada. Se você pagar imposto direitinho, já está bom demais.
os nossos grandes impostos que a gente tem aí. E tocar o barco, maior atração de investimentos. Então, hoje, o Brasil está se tornando um país realmente muito capitalista. Quer dizer, muitas fusões, muitos investimentos de terceiros. A sua empresa, então, você fala assim, pô, eu não vou montar uma empresa porque eu não tenho dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Se você tiver um produto bom, se você é uma pessoa inteligente, se você for uma pessoa trabalhadora, você vai conseguir um monte de dinheiro, seja no mercado de ações, seja de investidores, porque tem um monte de gente que tem dinheiro para burro e não sabe o que fazer com ele. Quer investir exatamente em pessoas como vocês, que estão aqui de manhã cedo, ouvindo uma palestra para aprender mais e realmente conseguir fazer o seu negócio crescer. Então, para isso, não pode sonegar. Se você não pagar imposto direitinho também, aí você corre o risco de um dia fechar. Então, quando você for acusado de que você não está pagando imposto, só negue. Negue. Fazer eventos. Teus funcionários precisam se tornar seu amigo, né? Pô, eu casei com meus funcionários, aliás, eu já falei isso, né? Dos 19 diretores na empresa, os 17 são casados com funcionários, tal, porque a gente fazia muito evento. Fim de semana, não, vamos fazer um evento, vamos passear, vamos fazer uma festa na casa de fulano, na casa de ciclano, e com isso ia criando um ambiente muito gostoso, e esses eventos juntam as pessoas, né? Com esporte, com festas, comemorando aniversários, faz bastante evento. Outra coisa é o que nós estamos fazendo aqui, participar de eventos e principalmente das associações, dos sindicatos, né? Do SESC, do SENAI, que estão aqui por causa deles. Quer dizer, tem toda uma organização de empresas e coisas do governo que te ajudam a fazer teu negócio crescer. Então, vamos trabalhar junto com ele. Em São Paulo tem a Fiesp, que é a Federação das Empresas, a ACESP, eu fui presidente da ACESP, ainda hoje participo da diretoria, da ABS, da Brascom, Sindipd, enfim, de todas as associações que estão ligadas à empresa que você trabalha. Nono princípio, fusão. Você tem uma empresa, tua empresa começa a crescer, tua empresa tem um bom serviço, tem um bom produto, aí você tem um concorrente. Pô, concorrente, está competindo comigo, está dividindo o mercado comigo, e de nós dois aqui, tem um filho da mãe de um estrangeiro, que vem aqui muito maior que a gente, e está concorrendo também com a gente, ganhando de nós dois. Qual é a solução? Se unir a ele. Então, a gente começou a pensar nesse negócio. Vocês sabem o que significa M&A? M-E-A. Merge e aquisição. Significa você ou se juntar com alguém, ou você adquirir alguém, ou você ser adquirido. As três opções vão te favorecer, porque você simplesmente vai ser parte de um time maior. São várias empresas que estão se juntando. E aqui o Brasil tem muita condição de fazer isso. Então, leiam esse livro, Blitzscaling, é um livro que exatamente explica todo esse processo. E muita gente pensa assim, por exemplo, eu fundei a SIGA, que virou a Microsiga, hoje a TOTS, hoje eu tenho a RPFlex, mas Ernesto, e a SIGA? Se juntou com outras empresas. A gente começou, e aí no 10º princípio, a gente tem exatamente essa questão, aqui eu vou falar um pouquinho de como é que tudo isso aconteceu, né, da história. Eu estudei na FGV, uma escola de administração de empresas, lá de São Paulo, aqui também tem, acho que, unidades dele, e aí eu comecei a trabalhar. Em 64 eu fui trabalhar na DECA, a torneirinha do teu banheiro certamente é DECA, né? E lá eu estava fazendo o cálculo de custos. Tinha uma planilha desse tamanho assim, estava calculando quanto custa cada torneira, cada sifão, né? Um monte de conta e tal. Aí um cara chegou lá, tal de Miguel,
O que você está fazendo, Ernesto? Pô, estou calculando o custo de cada produto aqui da Deca. Pô, hoje tem computador. Naquela época, pessoal, eu nem sabia que é um computador. O que é computador? É uma máquina que faz cálculos. Ela lê. Na verdade, é uma máquina que trabalha com 7 comandos, eu sempre falo isso. Somar, dividir, multiplicar e subtrair, ler, escrever e, o mais importante, o if. Quem aqui é programador? Já perguntei. O if é que resolve todos os problemas. If isso, faz aquilo. Else, faz outra coisa. E aí você faz sistemas fantásticos que automatizam todos esses processos. Aí eu fui para a Metal Lab. Na Metal Lab é onde eu comecei realmente a programar. Né? Sou um garoto de programa. Eu gosto de fazer programa a noite toda, o dia todo, semana toda. Programa de computador. E aí comecei a programar, foi muito legal. E aí saí para trabalhar numa empresa de informática, Renault Bull, uma empresa francesa. Me mandaram para a França, eu fiquei lá 1 ano, aprendi para burro, programar. Não é fácil programar. Já perguntei se tem algum programador aqui. E depois eu saí e fui para a Siemens. A Siemens é uma empresa alemã, né, que faz toda essa parte de telecomunicações. E lá comecei também a programar. Só que numa empresa chamada ESC, Empresa de Sistemas de Computadores. Quer dizer, a Siemens, um dia, falou assim, eu tenho a telefonia, agora vou entrar na área de computadores. E montou essa empresa. Começou a vender aqui no Brasil computadores da Siemens e eu fui trabalhar lá. E aí, de um dia para o outro, cheguei na empresa, tinha um cliente, implantar lá um sistema. Quando eu cheguei na portaria, a moça falou, Ernesto, é para você subir lá no 6º andar, que está tendo uma reunião. O diretor estava encerrando as atividades da Siemens na área de computação no mundo todo. Porque a IBM declarou, se vocês continuarem na área de computadores, nós vamos entrar na área de telefonia. Coisa de cachorro grande, né? Competições fortes entre essas empresas estrangeiras. E aí, a Siemens, que no Brasil aqui, a empresa de computadores chamava ESC, fechou, de um dia para o outro. Falou assim, ó, amanhã você não precisa vir mais, você está demitido, nós só vamos manter os técnicos de manutenção, porque a gente vai ter que manter as 15 máquinas que a gente tem no mercado. Eram máquinas principalmente vendidas ou alugadas para empresas alemãs. Henkel, BASF, Bayer, a maior parte de empresas alemãs que tinham adquirido esses computadores. E o meu papel na ESC era exatamente desenvolver programas para mostrar para os clientes o que um computador é capaz de fazer. Então, eu desenvolvi um sistema de vendas, um negocinho de contabilidade, um negocinho de folha de pagamento. Fui desenvolvendo, programando. De repente, fecha a empresa, o que eu vou fazer com isso? Cheguei lá para o diretor, chamava mesmo, e falei, escuta, eu posso usar esses programinhas aqui que eu desenvolvi aqui para vocês, se eu montar uma empresa? Se um dia funcionar, pode. O alemão, né? O alemão sempre achava um defeito no meu programa. E aí, abri uma empresa. Falei, eu vou pegar esse programa e vou começar a vender para as empresas dos meus amigos. Porque a Siemens levou 8 anos para realmente encerrar as atividades de computação. Porque ela tinha que manter aqueles computadores que as empresas, principalmente alemãs, tinham adquirido e estavam usando. Não pode chegar de um dia para o outro e falar assim, me devolve o computador e compra um IBM, porque nós não vamos mais trabalhar com isso. E aí, eu comecei a vender, por exemplo, para a Prepé, que é de um cunhado meu, para a Rasto, que é um primo meu, para a Alessio, que é o marido de uma parente minha, enfim, para amigos. E fui implantando o sistema lá. Faturamento, contabilidade, compras, folha de pagamento, e programando dia e noite, 24 horas por dia, né, rodar o serviço. Aonde eu rodava? Nessas máquinas da Siemens que estavam no mercado, na BASF, na Bayer, na Melhoramento e tal, principalmente na Gel, que é uma empresa de discos, Fonodisc, Chantecler e tal, e sempre à noite. Então, eu dormia de dia, chegava às 6 horas, eu ia para alguma dessas empresas, com os dados, perfurava os cartões, fazia o processamento e entregava no dia seguinte para os clientes.
E assim foi. E assim nasceu essa empresa chamada SIGA, Sistemas Integrados de Gerência Automática. O sistema que fazia todo esse processo de... Na época não tinha ainda a palavra ERP, era Sistema Integrado. Aqui tem algumas fotos. Então, como é que era o processo? Não sei se alguém passou por isso. Perfurava os cartões tinham lá a informação da folha, da contabilidade, tudo, jogava numa máquina de ler cartão, transformava aqueles dados em números que eram gravados numa fita magnética, né, para ficar armazenado lá, na fita cabe bastante coisa, mas a gente jogava esses dados em discos, para ter acesso direto, para ficar rápido o processamento. E, a partir daí, através de um programa de computador, saem os relatórios, com cálculo da folha, com cálculo de tudo que você tem hoje. Onde você vai ver uma nota fiscal, uma coisa, um ticket de pagamento, um ticket de supermercado, é tudo feito hoje através de programas de computador. Aqui é a inteligência artificial do teatro. O senhor tem 5 minutos para a sua palestra. Obrigado. E aí veio uma transformação forte, que foi exatamente aqueles computadores grandes, né? 1401, da IBM, por exemplo, acho que muita gente conhece, que a gente entrava na sala, lá, com ar-condicionado e tal, e rodava o sistema lá dentro, né, a partir dos cartões que a gente perfurava, foi se modificando. E surgiu o microcomputador, né, coisa que todo mundo hoje tem, que hoje é uma pequena caixa que tem tudo lá. E aí a empresa mudou de nome. De SIGA passou a se chamar MicroSIGA, também por um fato muito importante. Eu coloquei o Laércio, né, que era aquele jovem que começou comigo com 17 anos, que estava lá trabalhando, um menino inteligentíssimo, engenheiro e tal, como sócio. E aí criamos a MicroSIGA, né? E tem até uma história interessante aí, que eu não devia contar, mas vou contar. O Laércio, ele começou comigo com 17 anos. Só que logo de cara eu vi que o cara é muito bom, inteligente e tal, principalmente como gestor. E aí eu fui dando chance para ele e tal. E quem trouxe o Laércio para a minha empresa foi o pai dele. Chamava Costantino, eu chamava ele de Costantino, que é o sobrenome do Laércio. Aí o Costantino chegou um dia para mim e falou: "Pô, Ernesto, você não está pagando salário para o Laércio?" Eu falei: "Não, ele está aprendendo e tal." "Ô, judeu filho da mãe, paga um salário para o cara." Eu falei: "Ah, estou ensinando." "Bom, vamos combinar o seguinte, eu vou te dar R$400 e você paga para ele, mas não fala que foi eu que dei." Eu falei: "Tá bom, tá bom." E aí, vida que segue. Aí chegou um dia, o Laércio precisou ficar até mais tarde, até às 11 da noite, para rodar um serviço lá, tal, acompanhar. Aí quando chegou em casa, o pai dele falou: "Pô, Laércio, eu já te falei, não fica até tarde, você volta de ônibus, é perigoso, tal." "Pô, eu sei, pai, mas o Ernesto agora está me pagando salário." Ele está me pagando R$300 por mês." Caiu a cara. Estou brincando, mas foi mais ou menos assim. E aí, ele conseguiu. Falando um pouquinho de tecnologia, quem aqui, eu já perguntei quem é programador? Levanta a mão de novo. Tem bastante gente. E a vida do programador é dura, porque todo ano está surgindo coisa nova, né? Uma nova linguagem. Agora até está essa onda de low code. Quem está usando low code? No code. Você está? Mas, só para vocês terem assim uma ideia, o SIGA foi todo escrito em Assembler. Todo mundo fala: "Puta, em Assembler?" É uma linguagem chata, porque cada comando realmente só faz uma coisa bem pequenininha. Então, você precisa escrever muito código e tal. Depois teve o RPG, COBOL. COBOL foi uma linguagem que dominou muito o mundo. Foi muito usado. É mais fácil de escrever, porque realmente você escreve assim numa frase mais simples e tal. Então, essas foram as 3 principais linguagens na área dos mainframes, dos computadores grandes, que ainda hoje existem, né? Mas só que hoje são data center. Aí teve a era dos micros. Os microcomputadores foi uma revolução, né? Porque mudou. Enquanto você rodava numa sala com uma baita máquina, o sistema, agora você passava a rodar numa pequena máquina que tinha quase a mesma capacidade do computador grande. E aí começaram a fazer redes de micro, onde você tem vários micros
que estão ligados a um micro maior, que tem realmente o arquivo, né, o disco com grande capacidade, para rodar o serviço. E hoje esse computador, esse mini maior, foi transformado na nuvem. O que significa na nuvem? Significa uma baita máquina, seja na Oracle, seja na Amazon, seja agora também algumas empresas brasileiras que também estão criando data center, onde um monte de empresas tem todos os seus dados, os seus programas armazenados nessa máquina. E na empresa só tem os micros. E com a internet, tudo acessando automaticamente, de modo que hoje, com um micro, que você leva na sacola, na mala, você consegue acessar o teu sistema e rodar o serviço. 1 minuto. E aí, volta um pouquinho, você tem o DBase, nós começamos a programar com os micros, em DBase. Acho que ninguém aqui conhece. Depois veio o Clipper. O Clipper é compilado. Compilado significa que o usuário não consegue mexer no programa, porque ele é convertido num código que você não consegue entender. Já o DBase era interpretado, então o próprio usuário podia mexer no sistema. O que é bom e é ruim, porque às vezes ele melhora o programa, mas normalmente ele piora o programa. Aí veio o ADVPL. O ADVPL, pessoal, é uma linguagem que o próprio pessoal da TOTUS, da Microsiga, nós pegamos o Clipper e transformamos ele em uma linguagem mais forte, principalmente para aceitar o Windows. O Clipper não aceitava o Windows, que foi uma mudança forte que a Microsoft fez para fazer com que as telas ficassem mais bonitas, e tudo isso evoluiu. E depois que eu montei a RP Flex, aí eu comecei a usar o PHP junto com o Flex, por isso que o sistema chama ERP Flex, e hoje a gente já usa, o Flex saiu do mercado, a gente usa o JavaScript. Então, tem várias linguagens, e isso é bom e é ruim. Palmas para Ernesto, gente. Muito obrigado. Meu amigo, a gente cometeu um negócio que a gente não deixou para você, que o relógio que te disse quanto tempo você tem. E mais você tem experiência para falar aqui 80 horas. Então, você fica à vontade para você fechar. Fica à vontade. Você rápido, mesmo porque eu vou entregar um livrinho que chama Dicas de Conseguir lá, que tem na internet, e você vai. Então, vamos lá. Nasceu a TOTUS e depois aconteceu uma coisa muito forte, mas que é típica do mercado, né? O Brasil permitiu que as empresas estrangeiras que faziam RP entrassem no Brasil. Antes estava proibido, mas em 95 entrou a BAN, a Oracle e a SAP. Coisa de cachorro grande. Então, essas empresas enormes, vamos lá. E nós falamos, vamos quebrar, vamos fechar. Só que nós fizemos um negócio que eu sempre falo nas minhas palestras. As demais empresas do Brasil, de outros segmentos, deviam fazer a mesma coisa. União de empresas brasileiras. Nós nos juntamos com a Logocenter, com a RM e com a DataSul. Eternos concorrentes, a gente brigava com eles, a gente odiava eles, mas vimos que a única solução era juntar. Então, a TOTUS nada mais é do que a fusão dessas 4 empresas, só que o presidente é o Laércio, que é meu sócio, e criamos a empresa chamada TOTUS. TOTUS significa tudo é de todos. E aí nasceu a TOTUS, cresceu, no dia 9 de março de 2006, foi crescendo, e eu fui para o conselho. Todo mundo gosta de ir para o conselho, porque no conselho você vai uma vez por mês para participar de uma reunião que normalmente não se decide nada, para dar uns palpites, tal, ouvir, participar dos lucros, você está lá. Quando você abre o capital, você fica rico, porque você participa de uma empresa que vai crescer com dividendos, com dinheiro que entra dos acionistas, e aí, acabou. Foi para o conselho, vou ficar em casa. Minha mulher falou, aqui não. Aqui não. Você não vai ficar aqui o dia todo. E aí eu falei, estou no conselho, não posso ir trabalhar. Vou montar uma outra empresa. E criei a TI Educacional. Né? Nasceu a TI Educacional só para dar curso, que eu adoro dar palestra, eu adoro ensinar, eu ajudo a ajudar os outros e tal. Então, comecei com uma empresa de programação, cursos, mas que depois foi crescendo e hoje é a RP Flex. Ali eu coloquei as linguagens, já foi.
Hoje eu estou, meu dia a dia é ir na RPFlex, a empresa está crescendo, está indo super bem, e com isso eu tenho que fazer. Aqui são algumas telinhas da empresa, tal. Tem inteligência artificial, até deram o nome de Ernestinho, eu fiquei muito contente. Enfim, é um sistema. E aqui, os 10 princípios da boa gestão, que é um resumo do que eu falei aqui. Saber escolher as pessoas, definir os líderes, definir sua atividade, analisar os números, treinar a equipe, franquias, canais, parcerias, terceirizar, qualidade, LGPD, ESG, fazer participar de eventos, como eu estou aqui hoje, fazer fusões, fazer aquisições, ser adquirido, enfim. Então, vamos lá. Essa é a minha história. Pediu para terminar, né? Mas antes de terminar, eu vou fazer aqui uma atividade com vocês que não tem nada a ver com informática, com formação. Que é o seguinte: a vida tem coisas boas, né? Tem religião, tem diversão, tem família, tem espiritualidade, tem muitas outras coisas. E eu tenho uma empresa, é um processo chamado NETAS. NETAS vem de natureza, educação e esporte, trabalho, amor e saúde. E faço eventos, eu tenho um hotel onde eu faço esses eventos, evidentemente sempre também com cursos de programação, com cursos sobre o sistema. E vamos em frente. Tem os 10 princípios do NETAS, que são: atividade física, todos os dias, quem faz? Alimentação equilibrada e orgânica, quem faz? Dormir o suficiente para sentir-se descansado. Trabalhar, fazer dele um lazer, um prazer. Você gosta de trabalhar, você vai se dar bem na vida. Ai, isso aí, boa, boa. 100 vezes, hein? Bora, meu filho! Bora, meu filho! Libera meu banco, Inês! Espiritualidade, viver a própria. Cada um com sua religião, tal, mas vamos acreditar em algum Deus. Volta, volta, volta. Amar a família, os amigos, os inimigos, jamais tê-los. Agir com ousadia, calma e persistência. E cumprir as metas estabelecidas. Então, esses são os 10 princípios do NETAS. Vamos falar só de um princípio aqui, só para concluir agora mesmo. Cumprir as metas estabelecidas. Eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Se encostem na cadeira. E pensem fortemente. Qual é a sua meta nesse momento? Se você pudesse ter toda a força de Deus para te ajudar, para fazer com que aquilo que você gostaria de fazer aconteça, e vai acontecer, defina essa meta. Veja quais são os próximos passos. E veja, imagine que você está conseguindo atingir essa meta, que as coisas estão caminhando exatamente do jeito que você gostaria. Está dando certo. E imagine agora que o momento de que a meta foi atingida chegou. Chegou, e a vida é isso. É você, a cada momento, ter uma meta e estar trabalhando para ela. E tudo que você está fazendo são passos no sentido de fazer com que ela aconteça. Espero que todos vocês cumpram até o fim das suas vidas. Infelizmente, a gente um dia morre. Eu estou escrevendo um texto para definir para onde a gente vai. Vai ser o meu texto de fim de ano. Não sei se vai para o céu, para o inferno, ou se vai para lugar nenhum, que volta a ser como antes de nascer. Pessoal, muito obrigado. Sigam os princípios do NETAS. E bom evento. Pode fazer barulho, gente. Muito obrigado, meu amigo. Cumpriu o prazo. Queria mesmo muito ter você aqui. Essa é uma tarefa muito ingrata da minha parte, porque eu tenho que trazer você aqui, mas também tenho que seguir o evento. Quero deixar muito estabelecido para você que a gente estava gostando muito e queremos fazer perguntas e queria que você estivesse aqui, mas a gente precisa também continuar com o evento. E esse final, para mim, particularmente, foi muito bom, porque o meu próximo objetivo é correr a volta da Pampulha e eu me senti fechando e vai dar tudo certo. Obrigado, viu? Tamo junto. Pessoal, então, o livro de dicas de como chegar lá tem no site ernestobercon.com.br. Você quer oferecer para a galera ou entregar? Como é que vai ser isso aí? Mauro, distribui aí. Aí, ó. Quem quer o livro, levanta a mão aí, ó.
Ele é muito legal o livro, viu, gente? Cheio de ilustrações, muito legal mesmo. Mais barulho para Ernesto aqui, gente. Por favor, obrigado, Ernesto. Prazer, cara. Tudo de bom, viu, cara? Conta comigo, viu? Tamo junto.